Olá, formandos! Nossa aula prática de número 19, leitura e medição de transistores. Objetivos: ler e medir os transistores com omímetro digital e analógico. Bom, eu só para fazer a leitura, claro, gente, antigamente a gente não tinha essa quantidade de informações que a gente tem disponível na net hoje, tá? Então, o que a gente tinha na época? A gente tinha um livro de equivalências que vinha os desenhos dos transistores, identificando onde é base, coletor, emissor. Então, hoje a gente tem na palma da mão. Não vejo necessidade do formando gravar isso. Então, tem um transistor, o formando vai lá com o código do transistor e busca o datasheet dele, né? E vai verificar o que nós temos lá, coletor, base, emissor. Tá? Então, a leitura ela é simples. Ela normalmente tem um chanfro. Tá? Observe aqui pelo chanfro. Vamos pegar, por exemplo, o BC 548, 547, 546 são iguais. Olhando de frente para o lado chanfrado, coletor, base, emissor. Então, esquerda, coletor, base no meio, emissor. Isso não é padrão. Para esse valor é padrão, mas podemos ter um outro transistor que são outras configurações. Por isso que eu falo que não há necessidade de decorar, tá vendo? De acordo com o tipo do invólucro e com os valores dos transistores, muda. Aqui já é emissor, coletor, base. Aqui já é base, coletor no meio, emissor. Esse outro já é emissor, coletor, base. Então, quer dizer, cada tipo de transistor tem uma nomenclatura. Esse outro transistor aqui já o coletor é o corpo. Tá? Então, cada transistor ele vai ter uma nomenclatura diferente. Não tem problema, basta ir lá na net, pegar o valor do transistor, pegar o datasheet dele, vai ter tudo. Vai ter tensão, o que ele suporta. Então, a leitura do transistor é relativamente simples hoje em dia. A gente identifica muito rápido aonde estão os terminais. Tá? Bom, uma vez que a gente vai localizar o terminal, nós vamos nada mais do que fazer o transistor funcionar. A gente vai pegar e vai testar a polarização direta e inversa. Lembra que um transistor ele são dois diodos, em tese, né? Mas a formação dele é como se fossem dois diodos. Então a gente vai utilizar a polarização da bateria lá, interna, do ohmímetro, igual fizemos com o diodo, e fazer o mesmo teste aqui. Tá? Ou seja, nós vamos fazer a medição das duas junções. Observa que a base para o coletor é um diodo, a base para o emissor é outro diodo. Tá? Mesmo que a base não esteja no meio do transistor, no invólucro, internamente ela sempre estará. Então, por isso que eu fiz a leitura antes. A gente já sabendo aonde é base, coletor e emissor, a gente vem aqui, tá? E vai fazer então a medição, como se fossem dois diodos. Tá? Vou usar as posições mais baixas, eu trabalho geralmente na vezes 100, posso usar a vezes 10. Tá? A medição para o NPN e PNP é a mesma, só vai inverter a polaridade da ponta de prova. Não esqueçam que o ohmímetro analógico, internamente as polaridades são invertidas. Então o positivo lá está ligado no negativo e o negativo ligado no positivo. Isso no analógico e no ohmímetro. Tá? Então não esqueçam desse pequeno detalhe. Então o que eu vou fazer aqui? Olha só, o PNP é o quê? O PNP significa que a gente pegou dois catodos e ligou aqui no meio. E o NPN, pegamos os dois anodos e ligamos aqui no meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar essa junção. Ó, aqui no NPN, o que a gente vai encontrar de leitura? Se a gente colocar a ponta de prova positiva, que no ohmímetro analógico é a preta, no meio do NPN, ou seja, a gente vai estar colocando positivo no anodo e levando o negativo ao catodo, que é coletor e emissor. Neste caso, a gente vai ter duas deflexões, porque polarizou diretamente. Se eu inverter, não tem nada. Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou colocar
uma ponta de prova positiva na base, eu tenho duas deflexões. Invertendo, eu não tenho nada. Então, a medição do transistor, ele vai identificar assim dessa forma. Olha aqui, ó. Eu peguei o NPN, então eu botei positivo. Lembra que o positivo é o preto, porque está invertido. Então eu coloquei menos aqui, ó, deflexionou, polarizou, ou seja, aqui nesse caso é um BC547. Então é coletor, base, emissor. Então de base para coletor deflexionou, de base para emissor deflexionou. Polarização direta NPN, beleza. Quando eu inverto, agora eu vou, ó lá, um lado deflexionou, outro lado deflexionou também. Então NPN positivo na base. Agora eu vou inverter. Eu vou colocar a ponta de prova negativa, que é a vermelha. Ele não vai mover. Olha lá, não moveu. Eu inverti, eu coloquei agora a ponta de prova negativa na base P, que é um NPN. Ó, não conduz. Ou seja, ele não conduziu em nenhuma das duas. Então, esse transistor está bom. Quando eu coloco uma posição, meço ele conduz para os dois lados, invertendo, não conduz, ele está bom. Uhum. Agora, e o PNP? O PNP, gente, é a mesma coisa, não altera nada, só que como os dois catodos estão interligados, agora só vai deflexionar quando for a ponta de prova negativa. Ó. A única diferença é essa, ó, ponta de prova negativa na base, que aqui é a vermelha, né? É invertido. E eu venho com a preta e vou no coletor e no emissor. Ó. Polarizou diretamente, polarizou diretamente. Tá? Então significa que ele é um PNP. Ó. A ponta negativa é N. Deflexionou. Se eu inverter a ponta de prova, eu não tenho nada. Ó. Coloquei de um lado, coloquei de outro, não tem deflexão. Então é sempre assim. A gente achou a base. Da base para os dois terminais, para o coletor emissor, tem duas deflexões, invertendo não dá nada. O ohmímetro digital, gente, é a mesma coisa. A única coisa que vai acontecer é que o número vai marcar um número, não vai ter um ponteiro, vai ter um número marcando. É o mesmo procedimento, eu uso a posição de diodo, se não tiver, eu uso a posição mais baixa. Lembra que o multímetro digital, a polarização é direta. Tá? É a mesma. Positivo é positivo, negativo é negativo, tá? Não há inversão interna. Então, aqui vai ser direto. Ó. NPN, positivo na base, eu vou colocar o negativo no coletor e no emissor lá. Marcou um número, deflexionou. Pronto. Então, base positiva, NPN, conduziu para os dois lados. Para um lado ele conduz, marcou um valor, para o outro lado ele conduziu também. Se eu inverter agora, não vai ter nada, vai ficar na posição infinito. Ó. Posição infinito, ó a medição. É sempre nesse sentido. Localiza a base, duas deflexões e duas não deflexões. Aí a ordem vai depender do tipo do transistor, se é PNP ou NPN. Tá? Olha lá. Mesma coisa para o PNP, só que PNP, N negativo, na base. Então ele conduz quando o negativo está na base. Para um lado e para o outro. Claro que aqui também te ajuda a localizar. Vamos imaginar que não sabe que tipo é o transistor. Você sabe a base, mas, poxa, o valor está meio apagado, eu achei a base. Ora, a gente sabe que se for a ponta de prova negativa, N, PNP. Se for positiva, PNPN. É só ver a polaridade da ponta de prova. Neste caso aqui, ó, ele não vai conduzir porque o positivo está na base. Então ele é PNP. Não conduz em uma das duas condições. Então, conduziu em duas, não conduziu em duas, está bom. E é a base. A base, gente, é o único terminal que faz isso. Se eu não souber, o transistor está apagado, não tenho como medir, saber onde é a base. A base, basta verificar um por um. A base vai ser o único terminal que dá duas conduções para um lado e duas conduções para o outro. Para o outro não dá duas conduções.
Então, nem o coletor nem o emissor fazem isso. Então, você vai testando uma por uma. Aquele terminal que der duas conduções invertendo não dá nada é a base. Ainda dá para saber o tipo de acordo com a polaridade da ponta de prova. Defeitos do transistor. Quais são os defeitos do transistor? Ele entra em curto, ele vira um fio. Então, essa medição toda, coloca de um jeito dá zero, do outro jeito dá zero, invertendo a ponta, tudo dá zero. Ele está em curto. Aberto, ele não dá nada. Você mede de um lado, inverte a ponta, inverte, não dá. A base não dá movimento para lado nenhum. Ele abriu. Fuga. A fuga é aquela mesma história do diodo comum. Mediu, deflexionou de um lado, quando inverte, ele apresenta uma fuga. Isso quando está na posição máxima, tá? Ele dá aquela... Quando a gente vai fazer a medição, ele dá uma resistência quando não deveria dar. Isso aqui é fuga. Então, entre um terminal e outro não devia dar nada, ele dá resistência. Então, isso é fuga. Então, mãos à obra. Peço então que o formando pegue os transistores que tem no kit e faça as medições. Dúvidas? Me envie lá no suporte pedagógico. Bons estudos e até a próxima aula.